Olá galera, aqui é o Rodrigo GTR e seja bem-vindo a mais um conto neste canal. Pessoal, eu acabei de fazer o conto e eu me esqueci de apertar o REC. Isso faz parte para quem grava conteúdo, para quem faz os trabalhos, mas enfim. Até porque de repente agora eu vou conseguir falar um pouco melhor sobre esse caso, porque é um caso verídico, isso realmente aconteceu. Então, para quem sabe dos contos que eu faço, pessoal, todo final de conto sempre tem uma reflexão para se pensar. Esse conto, ele aconteceu numa cidade, esse fato verídico, aconteceu numa cidade aqui no Rio Grande do Sul, porém é uma cidade que eu não vou poder dizer o nome até para como é que eu vou dizer para vocês, até para proteger um pouco de repente essa família. Há muitos, esse conto é um conto meio antigo, né? E acontece assim, ó, tinha um grupo de jovens e eles gostavam muito de se divertir aos finais de semana, como toda cidade interior funciona. Eu já morei em cidade interior e é assim, aos finais de semana tem as festas, as reuniões, as pessoas vão para se divertir. Porém, um integrante desse grupo morava num local que ele tinha que, para ir para a cidade, passar ao lado de um cemitério. E para ele isso era normal, era comum. Ele sentia medo até, mas era o caminho que ele tinha para fazer e ele fazia. Porém, tinha dois caminhos. Tinha um que ele podia ir por dentro do cemitério e pelo lado de fora. Então ele ia sempre pelo lado de fora, que era o lado mais tranquilo aí de se ir. E os amigos eles perguntavam para ele se ele sentia medo, se ele ouvia alguma coisa. Ele disse que talvez pelo medo ele conseguia, talvez pelo medo, pela tensão de atravessar o cemitério, às vezes ele ouvia alguma coisa, mas ele não era muito de acreditar nesse tipo de coisa. E um dos amigos dele pegou e fez uma aposta. Vamos fazer uma aposta? Aí ele disse, como assim aposta? Quem consegue à meia-noite passar por dentro do cemitério, quem conseguir fazer isso ganha essa aposta. E ele falou, tá, tudo bem, vamos fazer essa aposta. Passou-se o tempo, né, e eles estavam numa época do ano muito fria, inverno, e aqui para quem sabe no Rio Grande do Sul, inverno, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, o inverno é bastante forte. Eles estavam bem agasalhados. Foram nessa festa, beberam um pouquinho a mais, passaram a meia-noite, lá pelas 2 da manhã estavam vindo embora. E eles decidiram, bom, agora é a hora de nós cumprir essa aposta aí, vamos fazer. E o cara disse assim, o que era costumeiro passar por ali, disse, então vamos então. Eu sou o primeiro, então tá, então vai. Ele foi, ficou um pouquinho lá e voltou. Tranquilamente. O outro foi com medo, demorou um pouquinho e voltou. Mais um outro amigo dele foi, demorou um pouco e voltou. E chegou a vez desse que fez a aposta. Ele foi. E os guris começaram a conversar ali entre eles, né? Conversaram. E nada desse cara voltar. E nada desse amigo dele voltar. Então eles decidiram, bom, tá demorando muito, de repente até já foi embora e a gente está aqui de bobalhão na fita. E eles decidiram, não, então vamos fazer o seguinte, vamos atrás dele, vamos ver se ele está se achando no cemitério e vamos embora. E amanhã a gente conversa com ele. Então quer dizer que eles até perdeu a aposta. Tranquilamente, eles entraram no cemitério, começaram a pesquisar o cemitério, pesquisar e encontraram esse amigo deles no chão. Eles olharam para o rosto desse amigo e o rosto desse amigo tinha um olho, uma feição diferente. Chamaram a polícia chegou, a polícia não tocou no corpo. Chamaram a perícia, como a cidade é muito de interior, demorou um pouco para a perícia chegar, mas a perícia chegou. Levaram o corpo para o IML e fizeram todas as baterias para saber o que aconteceu. E o legista, depois de muito tempo, depois de quase 2 meses, um mês, o legista pegou e disse que foi por ataque cardíaco. Ele sofreu algo muito forte que teve ataque cardíaco. Tudo bem, ficou assim. Depois que o caso acalmou, como era uma cidade pequena, as conversas, foi descoberto a seguinte forma, pessoal. Então fiquem atentos no final deste conto. Entre o legista e a polícia e mais os que estiveram ali, a perícia,
que aconteceu? Ele entrou no cemitério, começou a andar e teve um momento que ele parou. Nesse momento que ele parou para dar o tempo de voltar, ele deu um passo e sentiu uma puxada por trás. Ele deu mais uma forçada e sentiu uma puxada por trás. E ele teve um ataque, e ele ficou com tanto medo que ele teve um ataque cardíaco. E ficou ali mesmo. Só que a perícia, quando chegou, viu que a túnica dele, o capote do sobretudo dele, estava enroscado numa cruz. Então, quando ele fez a feição de ir, como o capote estava enroscado numa cruz, parecia que algo tinha puxado ele. E ele talvez não olhou para trás, alguma coisa aconteceu e ele teve um infarto. Então, pessoal, como eu sempre digo que nos finais dos contos sempre tem uma reflexão. Não aposte nesse tipo de coisa, pessoal. Pode ter sido a cruz, como ele pode ter visto algo, não se sabe. Mas nunca aposte com o sobrenatural. Nunca brinque com isso, porque isso é muito perigoso. Nunca aposte nada que você vá correr risco de vida, porque isso vai ser complicado. Então, preste atenção para não cometer esses erros. Tá bom, pessoal? Então, fiquem ligadinhos aí para os próximos contos. E lembrando que na madrugada sempre guarda.